Fala galera do Piba Kids, como que vocês estão? Tudo bem? Quem tá falando aqui é o Matheus. Voltei depois de um bom tempo. Na verdade, para vocês mais velhos, eu não tinha aparecido ainda, mas estamos aqui, mais careca, mais barbudo. Mas tá bom também, né? Vai ser muito legal esse tempo que a gente vai ter aqui hoje junto, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus e um pouco mais sobre o que Deus quer nas nossas vidas. Eu sei que você está na sua casa, e na sua casa tem muita coisa legal para você fazer. Tem videogame, tem computador, Fortnite, papapá, e vai, Free Fire. Só coisa bacana para você fazer. Mas agora eu quero convidar você a parar tudo que você está fazendo e prestar atenção nesse tempo que a gente vai ter aqui. Por isso, vamos orar? Vamos pedir para que Deus nos ajude a prestar atenção em tudo que a gente vai aprender hoje? Vamos lá. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado pelo teu cuidado. Quero te pedir por esse tempo de aula que a gente vai ter, que a gente possa aprender mais a tua palavra e a viver mais parecido contigo. É isso que eu te peço e oro. Em nome de Jesus. Amém. Galera, eu sei que vocês estão aprendendo um versículo. O Garcia conversou um pouco comigo. E o versículo que vocês estão aprendendo está lá em Hebreus. Hebreus 11, 6. Tá certo? É isso aí mesmo? Lógico que é isso, né? Tô vendo aqui. O texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Você não é mais criancinha de 2, 3, 4... Tu é mais velho, então tu precisa decorar esse versículo. Ele é grande, eu sei, mas é importante. Vamos repetir? Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Tá certo? Tem uma música que depois você pode entrar aí no link que vai ter. É uma música que a gente canta na igreja, com os adultos já, que fala que eu vou seguir com fé. E na verdade a gente vai ver um pouco nessa história de hoje e também na de semana que vem, que nós precisamos seguir a nossa vida com fé. Então você pode escutar ela ou agora, você pausa o vídeo e vai escutar a música, ou você pode escutar depois, fique à vontade, tá bom? Mas, depois que você escutou sua música, ou você vai escutar depois, eu quero começar agora o nosso tempo de história. E eu sei que você está com a Bíblia aí, então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8 por enquanto, tá bom? A gente vai ver do 8 até, vamos ver aqui, até o 17, tá bom? Hebreus 11, do versículo 8 até o 17. Hebreus está lá no finalzinho da Bíblia, tá bom? Novo Testamento. Bom, se eu te perguntar, ou alguém na rua te perguntar, o que é fé? Provavelmente você que está na igreja há muito tempo, você sempre escuta: ah, não, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus. Tem música que fala fé em Deus. Até a própria música que a gente vai escutar, ou se você já escutou, fala que eu vou seguir com fé. Mas o que é fé? A Bíblia fala que fé é acreditar nas coisas que não são possíveis de se ver. Então, por exemplo, eu vou falar para você que eu estou segurando uma garrafa na minha mão aqui, ok? Você está vendo essa garrafa? Não. Mas você vai acreditar, confiar, crer no que eu disse, que existe uma garrafa aqui. E quando a Bíblia fala para a gente ter fé em Deus, é pelo simples motivo que a gente não consegue ver Deus. Nossos próprios olhos a gente não consegue enxergar a Deus. Mas nós podemos crer, confiar e acreditar em sua palavra, que fala que Ele é Deus e que Ele existe. Conseguiu ter ideia do que é fé? Muita gente tem fé em muitas coisas, né? Tem gente que tem fé em santos, tem gente que tem fé em videogame, tem gente que tem fé para tudo. Mas o que eu quero entrar com você aqui hoje é para onde você e eu, a gente tem colocado a nossa fé. E hoje a gente vai ouvir a história de um homem de Deus, que foi muito usado por ele, que ele é um exemplo na fé. Na Bíblia chamam ele até de pai da fé.
O nome dele é Abraão. E você que está com a Bíblia aí em Hebreus 11, 8, a gente vai ler agora o versículo 8 até o 10. Vamos lá? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ou seja, pela fé no próprio Deus, Abraão obedeceu. Mateus, como assim? Vou explicar um pouco para você a história de Abraão. Então Deus, ele vem e fala, chama Abraão da sua terra, de Ur dos Caldeus, e fala: Abraão, eu tenho uma promessa para você, mas eu preciso que você saia da sua terra, deixe tudo que você tem e vá para onde eu te mandar. E Abraão, pela fé, ele obedece a Deus. Ele deixa tudo que ele tem. Abraão nem sabia para onde ele estava indo, mas ele obedeceu a Deus. Uma pergunta rápida aí. E você, tem obedecido a Deus pela fé? Que nem eu falei, a gente não vê a gente não consegue ver Deus. Mas você tem obedecido a Ele, a sua palavra? Abraão obedeceu a Deus de prontidão. Deixou tudo que ele tinha e foi para a terra onde ele nem sabia onde era. Mas ele obedeceu a Deus. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender, que pela fé nós obedecemos a Deus. Nós devemos obedecer a Deus. A segunda lição que eu queria ver com vocês está no versículo 12. Olha aí, vou ler para você o versículo 12. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Gente, Deus prometeu que Sara e Abraão iriam ter um filho. E era um dos desejos de Sara e de Abraão. O sonho deles era ter um filho. Só que eles não conseguiam. Por quê? Sara era uma mulher estéril. Só que Deus, ele prometeu que Abraão teria uma descendência enorme. Ou seja, que Abraão teria, através do filho dele, existiram muitos outros filhos, netos, trinetos. E que essa descendência iria abençoar outros povos. E o que é mais interessante é que esse tempo dessa promessa se passou e Abraão não teve o seu filho com Sara. E o tempo foi passando, mas Abraão, pela fé, ele creu no poder de Deus. Ou seja, o que está acontecendo? O filho de Abraão só veio depois de quando ele tinha 90 anos. Ou seja, um milagre. Abraão e Sara não poderiam ter filhos. E quando eles tinham mais de 90 anos de idade. Imagina o seu avô e a sua avó com 90 anos de idade chegando com um filho. Que doideira. Mas foi um milagre de Deus. Abraão e Sara puderam ter um filho. O filho chama Isaque. Então a segunda lição. Através da fé, pela fé, Abraão pôde crer no poder de Deus. E outra pergunta para o nosso dia a dia também. Como eu e você, a gente tem descansado pela fé e acreditado no poder de Deus? A gente está vivendo esse tempo de pandemia. Será que você crê pela fé que Deus ele pode acabar com tudo isso e curar todas as pessoas? Ele pode. Ele pode fazer isso, mas a gente precisa crer nisso também. Então, a segunda lição. Pela fé, Abraão creu no poder de Deus. Terceira liçãozinha, para a gente ver aqui, que Abraão, mesmo quando testado, ele também colocou a sua fé em Deus. Se você está com a sua Bíblia aí ainda, abre lá no versículo 17, Hebreus 11, 17. Olha o que fala, que legal. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. E aí ele continua o texto. Agora vamos tentar imaginar.
O sonho de Abraão e Sara era ter um filho. Deus promete esse filho para eles. Então Deus dá Isaac, aquele filho tão querido e tão amado. Só que ao mesmo tempo, o tempo se passa e Deus ele fala assim, ó, Abraão, eu quero que você suba aquele monte e você vai levar o seu filho, pois você vai sacrificar. E sabe o que significa sacrificar? Você vai matar o seu filho. Você vai entregar o seu filho morto. Você vai matar ele para me adorar. Sacrifício para mim. Deus ele fala isso. Agora você se imagina no lugar de Abraão, né? Imagina você, sei lá, você queria tanto um videogame novo. Aí você ora, Deus me dá um videogame novo. E seus pais não têm condição. E aí chega no Natal desse ano, você ganha seu videogame novo. Só que depois de um tempo, seu pai vira para você e fala, meu filho, a gente precisa vender esse videogame. Qual seria a sua reação? Provavelmente eu e você, a gente ia ficar bravo, espernear, chorar. Não, mas o videogame, meu Fortnite, ia chorar um monte, né? Mas Abraão, pela fé, ele leva o filho dele, Isaac, acreditando que Deus ia suprir aquela necessidade. E a história vocês sabem, ou se você não sabe, eu vou explicar ela rapidinho aqui. Quando Abraão vai matar o seu filho, sacrificar o seu próprio filho, Deus ele fala, Abraão, não faça isso. Eu providenciei uma saída para você. Então Deus ele manda um cordeiro. E Abraão sacrifica aquele cordeiro ao invés de sacrificar o próprio filho. Abraão foi testado, foi colocado à prova. Mas mesmo assim, ele colocou a sua fé em Deus. Tá certo? Então essas são as liçõezinhas. Mas você está se perguntando, Mateus, o que tudo isso tem a ver comigo? O que tem a ver essa história de Abraão comigo? Gente, tem tudo a ver. Assim como Abraão, ele colocou sua fé em Deus, e ele pôde obedecer, ele pôde crer no poder dele, ele pôde ser testado, e mesmo assim colocado a sua confiança em Deus, nós também devemos colocar a nossa confiança em Deus também. E a nossa tendência, muitas vezes, nós queremos colocar a nossa confiança nos nossos amigos, nas coisas que a gente tem, nos nossos pais. Só que a nossa confiança, a nossa fé deve ser depositada em Cristo. A Bíblia fala que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E essa é a única maneira de eu e você desfrutarmos uma vida eterna do lado de Deus, colocando a nossa fé em Cristo Jesus. E a pergunta, aonde você tem colocado a sua fé? Essa é uma pergunta que você tem que pensar aí, e que Deus nos ajude a nos lembrarmos de que a nossa fé deve ser colocada somente em Cristo Jesus. Porque um dia ele morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Ele ressuscitou ao terceiro dia vencendo a morte, para que eu e você pudéssemos ter uma amizade, pudéssemos ser amigos de Deus. E quando você deposita essa fé em Cristo Jesus, nós somos salvos. E a gente vai poder desfrutar, vai poder curtir uma vida eterna do lado de Deus. Tá certo? Vamos orar para terminar nossa história, e aí a gente se vê na semana que vem. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa história de Abraão, do qual a gente pode aprender que a nossa fé deve ser colocada somente em Ti. Obrigado porque o Senhor enviou Teu Filho, Jesus, para morrer naquela cruz em nosso lugar. E a gente pode depositar a nossa fé nele, porque Ele é o único que nos salva. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Beleza, galera? Valeu e até semana que vem, hein? Não perca. Tamo junto.